E aí, gente, tudo bem? Vamos falar um pouquinho de manejo integrado de insetos praga, tá bom? O objetivo desse vídeo é a gente tentar juntar todas as formas de controle que a gente trabalhou, pelo menos que a gente iniciou, para que a gente possa fazer em tese aquilo que o manejo integrado preconiza, que é nada mais, nada menos que tu utilizar das ferramentas disponíveis para manejar e de manter a população de insetos abaixo do nível de dano econômico. Claro que a tomada de decisão hoje de insetos praga ela ainda é muito baseada em questões econômicas, né, que fazem parte do cálculo associado ao manejo integrado, ao controle, ou seja, a tomada de decisão de controle, onde que ali existem alguns conceitos relacionados à curva, e essa curva está associada basicamente aí ao momento de controle, ao nível de dano econômico, nível de controle e assim por diante, ou seja, são densidades populacionais de insetos que perfazem ao nível de dano econômico, ao nível de controle. Contudo, e aí um destaque importante para vocês, esses conceitos, eles necessitam de uma revisão, eles necessitam de uma melhor estruturação, uma vez que essas quantificações elas foram muito feitas em décadas anteriores, e a gente tem ainda essas quantificações, esses levantamentos, como sendo os ainda preconizados, né? Contudo, há uma série de questões envolvendo a insetos praga, novas espécies de insetos praga, adaptações desses insetos praga a diferentes cultivos, não só também um ajuste dessas cultivares ou dessas estruturas a uma nova linha, uma nova questão muito associada ao seu índice de área foliar, ou seja, a capacidade de suporte dessas cultivares, uma vez que as nossas cultivares elas passaram a ser mais produtivas, ou seja, elas passaram a ser mais eficientes no sentido de direcionar maior a sua atividade fotossintética e os produtos gerados pela essa atividade fotossintética em enchimento de grão ou outro nível de estrutura. Então, nesse sentido, a gente traz essa linha de discussão, porque muitas vezes a gente tem que também rever os nossos conceitos associados ao manejo de insetos, uma vez que em algumas situações esperar para populações elevadas muitas vezes não é a melhor estratégia. Então a gente quer debater um pouquinho esse conceito. O nosso objetivo aqui para vocês é dar as ferramentas para que vocês possam, no entendimento de vocês e na compreensão de vocês, evoluir para aquele manejo integrado de insetos praga que vocês acham mais execuível, acham mais sustentável na condição que vocês vão se estabelecer e vocês vão trabalhar. Nesse sentido, a gente começa trazendo aqui para vocês esse triângulo aqui. Esse triângulo eu acredito que ele seja fundamental. Essas variáveis aqui, elas se interrelacionam, tá? Sendo basicamente o organismo, no caso o inseto, dependente de condição de planta, dependente de um ambiente adequado, e isso tudo atrelado a uma certa quantificação de tempo, de período, tá bom? Ou seja, essas três variáveis, elas geram um ótimo, e esse ótimo está atrelado muitas vezes às condições com que o inseto possa se desenvolver. O que o inseto quer? Ele quer um ambiente de 20 a 30 graus, ele quer uma planta que forneça para ele nutrição adequada e quantidade adequada de nutrientes, e essa planta também forneça para ele um abrigo para a radiação solar direta, radiação ultravioleta, e também forneça para ele uma condição para que os controladores biológicos dele não possam chegar nesse nível de ambiente. E tudo isso, esse organismo, em determinado período de tempo, ele vai promover os seus processos alimentares, mas ele também vai promover o seu processo evolutivo de estruturação, ou seja, de quantificação, aumento na sua quantificação ao longo do tempo em função do seu potencial biótico e geração de descendentes. Nesse aspecto aqui, o que é importante destacar em relação ao inseto antes da gente entrar muito nos nossos
nas nossas relações. Essa é uma aula muito burocrática, né? Uma aula de muitas relações, mas essas relações são importantes para a construção do nosso pensamento atrelado ao manejo de insetos praga. O que a gente tem aqui basicamente é uma influência da temperatura do ambiente, e essa variação de temperatura do ambiente é o que basicamente vai regular e é o que vai influenciar com que essa população de indivíduos ele tenha uma regulação na sua temperatura. Por quê? Porque inseto depende da temperatura do ambiente e tudo isso vai basicamente influenciar a variação do comportamento do inseto. Não adianta ter o melhor oferta de alimento para o inseto se eu não tenho temperatura ambiente para que ele possa ter a sua atividade metabólica. Então a gente parte desse conceito para que a partir disso a gente consiga estabelecer que o inseto vai em busca daquele alimento, em busca daquele abrigo. Ou seja, essas condições de alimento e de abrigo só vão ser ótimas quando eu tiver uma temperatura do ambiente que consiga estabelecer uma temperatura para que o inseto tenha a sua atividade metabólica e isso reverta em comportamento alimentar, em comportamento associado ao abrigo. A gente também tem que entender que o nosso indivíduo, ou seja, o nosso inseto, ele tem um ciclo curto, geralmente em torno de 30 dias, ele tem uma elevada variabilidade genética e ele também tem um tamanho reduzido. E são essas três variáveis que fazem com que o inseto ele tenha sucesso nos ambientes. E essa variabilidade genética, principalmente que está aqui no centro, é o que faz com que os insetos ao longo dos anos eles passam a ter uma evolução. E a gente passa a ter nessa evolução basicamente associada à seleção natural que a gente costuma fazer nos insetos, tornando basicamente aquilo que a gente já conversou em algumas situações, onde que alguns indivíduos hoje eles são responsáveis por grande parte dos danos econômicos gerados nas nossas áreas de cultivo. E nesse aspecto eu trago aqui para vocês uma imagem de soja, tá? Uma planta aqui em R5.4, onde que eu tenho essas condições aqui de indivíduos e essas condições aqui associadas ao nosso indivíduo na planta. Basicamente a planta, o que ela vai querer? Ela vai querer todas aquelas condições que fazem com que ela tenha a máxima expressão, a máximo potencial, a máxima eficiência produtiva. Só que o inseto ele vai aproveitar dessas situações, porque hoje uma planta ótima em seu máximo potencial é uma planta que o inseto ele quer. Salvo em algumas situações quando essa planta ela passa a ter expressão gênica, e essa expressão gênica muitas vezes associada à produção de proteínas tóxicas ou inseticidas para o inseto, que faz com que ele reduza a sua atividade metabólica. Mas nesse sentido, o que a planta quer? A planta quer radiação solar, a planta quer temperatura de 20 a 30 graus, a planta quer uma precipitação pelo menos de 7 milímetros a cada 15 dias durante a noite, a planta quer macro e micronutriente, a planta ela quer uma alta concentração de CO2, e aí basicamente atraindo ao soja, onde que é uma planta que ela não tem nenhum mecanismo C4 que consegue concentrar o CO2 para que a rubisco ela possa capturar esse CO2 para fazer sua atividade fotossintética. Nesse caso aqui, uma planta C3 ela quer uma alta concentração de CO2 e além disso ela quer uma relação de fotoperíodo. Tudo isso faz com que a gente tenha um processo produtivo. Mas nessa relação de insetos e variação de temperatura do ambiente, o que eu tenho que destacar para vocês? Cada grupo de organismo ele vai ter um comportamento. O primeiro deles é a população de insetos hemimetabólica. Geralmente o fluxo desse inseto é a parte externa da área de cultivo para a parte interna. Então geralmente eu tenho aumento populacional na parte externa e esse aumento populacional faz com que os indivíduos da parte externa migrem para a parte interna, fazendo que essa população ela fique elevada. Claro que eu tenho esse movimento contrário também, só que esse é um processo que eu tenho basicamente constante no meu ambiente produtivo, essa relação. Além disso, hoje alguns insetos de desenvolvimento metabólico, eles permanecem no nosso sistema também, ou seja, permanecem no nosso sistema também, se alimentando, se estruturando e fazendo com que esses insetos aumentem as suas densidades populacionais. É importante destacar que esses insetos de desenvolvimento metabólico, eles têm algumas preferências alimentares. E essas preferências alimentares, a gente pega o exemplo de percevejo, geralmente essa preferência está atrelada e o próprio processo alimentar dele está atrelado muito a uma questão de temperatura.
como eu falei anteriormente, a temperatura que vai regular a atividade metabólica do inseto e automaticamente vai regular essa atividade alimentar, tendo um efeito direto sobre ela. A temperatura ela também vai influenciar a busca por hospedeiros, busca por plantas hospedeiras. E também a temperatura, quando essa temperatura está baixa, ou em algumas situações onde que a gente tem a questão de temperaturas altas, mas uma condição de baixa umidade relativa do ar, aí a gente pode ter a indução de processos de diapausa, de quiescência ou de hibernação. Claro que aqui é muito dúbio porque há muitas correntes associadas a esses níveis de conceito. Também essa questão dos percevejos da preferência alimentar, ela está muito também atrelada à oferta de alimento, e essa oferta de alimento muitas vezes ela está associada à qualidade. Essa qualidade é muito atrelada à família botânica. E uma coisa interessante, gente, inseto nunca diga nunca. Inseto, como vocês viram anteriormente, ele tem variabilidade genética. E essa variabilidade genética, em algumas situações, faz com que eu tenha uma seleção. E essa seleção faz com que os insetos, em algumas situações, se adaptem a ofertas ou a tipos de alimentos associados à família botânica, mas também eles se adaptem a situações ou estruturas de plantas que até então eles não estavam adaptados. E nesse contexto também tem uma questão de qualidade e também uma questão de quantidade e também uma questão de necessidade, tá bom? É importante destacar que esse fluxo de insetos hemimetabólicos associados à condição ambiental, ele faz com que eu tenha um fluxo constante desses insetos no nosso ambiente, fazendo com que essas populações elas estão sempre nesse processo evolutivo e nesse processo estrutural, tá bom? Um destaque importante aqui para vocês, tá? Entrando um pouquinho agora em insetos e fluxo populacional de insetos de desenvolvimento holometábulo. Esses insetos, o que eles fazem? Geralmente eles têm uma associação muito forte com a variação da temperatura do solo, tá bom? Só que assim, ó, a variação de temperatura do solo, ela seria o efeito primário. O efeito secundário é a umidade do solo. Só que eu preciso de temperatura e umidade para que esse inseto ele saiba que a planta ela esteja em atividade metabólica, túrgida, realizando o seu processo fotossintético. Por que isso tem a ver com esses insetos? Inseto de desenvolvimento holometábulo, diferente do hemimetábulo, que é ovo, ninfa e adulto, ou seja, esses insetos eles permanecem muito associados aos seus ambientes, basicamente atrelados às suas plantas hospedeiras ou ofertas de alimento. Quando a gente vem para desenvolvimento holometábulo, o desenvolvimento deles é ovo, larva, pupa e adulto. E geralmente o processo de pupa, na grande maioria daqueles insetos que tem uma relação forte conosco, a agricultura, essa pupa está no solo, tá? E essa pupa estando no solo, ela só muitas vezes vai sair se eu tenho temperatura e se eu tenho umidade. Quando eu não tenho essas variáveis, eu passo a ter um fator limitante, que muitas vezes pode levar à morte, ou seja, em condições extremamente áridas, ou seja, com baixa umidade do solo, eu posso levar à morte, ou em situações de baixas temperaturas, ou seja, situações de congelamento. Contudo, isso não tem nos nossos solos aqui no Brasil ou em outra região produtiva como o Paraguai, como a Bolívia. Eu não tenho esse tipo de situação, tá? Eu posso ter umidade, eu posso ter alta quantidade de umidade, solo encharcado que pode vir também a eliminar essa população. Mas em situações de fluxo populacional de insetos de desenvolvimento holometábulo, é importante destacar que eu tendo temperatura e eu tendo umidade, eu tenho fluxo populacional. E isso daqui se relaciona com a variação de temperatura e umidade da atmosfera. Ou seja, essas variações, basicamente, elas têm um efeito direto. Mas, basicamente, as populações de insetos de desenvolvimento holometábulo, elas começam a ter uma relação de fluxo populacional também para a área de cultivo. Contudo, eu tenho também uma população que estava estabelecida dentro da área de cultivo, tá? Mas esse fluxo dessas populações ele também é constante. E isso gera também cenários para mim muito semelhante àqueles que eu também vi cenário para a população de desenvolvimento hemimetábulo, que no caso o exemplo era a perceveja, que no caso é a lagarta. Ou seja, esses insetos eles também apresentam variações associadas à temperatura e umidade, mas também à relação de oferta de alimento.
A falta de alimento para esses insetos faz com que muitas vezes eles busquem novas plantas promovendo uma adaptação, ou também leva muitas vezes à morte dos insetos em função disso. É importante destacar para vocês que em função das regiões e das situações a gente tem determinadas amplitudes térmicas e isso muitas vezes pode influenciar no próprio controle natural, muitas vezes na emergência antecipada de indivíduos e até no número de gerações. E isso a gente tem que considerar, porque aquela relação inseto, ele depende do quê? De uma fonte de alimento, de um abrigo, de uma temperatura adequada e isso tudo associado a uma condição de tempo. Quando eu começo a ter alguma variável no ambiente que passa a ser um fator limitante para eles, automaticamente começo a ter regulações nos ambientes dessas densidades populacionais, tá? E nessa relação toda entra os nossos métodos de controle. Ou seja, os nossos métodos de controle, eles entram porque basicamente eu tenho uma sucessão. E essa sucessão ela tem uma densidade populacional que a tendência dela é aumentar. Ou seja, necessariamente as minhas densidades em sistemas de cultivo, muitas vezes, mesmo eu tendo métodos de supressão populacional, geralmente eu tenho essa curva de crescimento populacional. Salvo algumas situações onde o manejo é muito bem executado. Só que após a colheita, o que eu posso ter? Eu posso ter uma baixa, eu posso ter uma manutenção, ou eu posso ter um aumento dessas densidades populacionais, tá bom? O que eu tenho que destacar é que todo manejo que eu for executar, esse investimento de manejo que eu vou fazer, ele vai ter um retorno econômico, tá? E muitas vezes esse retorno econômico ele justifica a aplicação ou não justifica a aplicação. Só que quando eu começo a estabelecer que eu estou trabalhando em sistema de manejo, ou seja, eu estou trabalhando no meu ano agrícola ou nos meus anos agrícolas, considerando toda aquela sistemática de rotação, de sucessão, de adubação, de caracterização do teu sistema produtivo, automaticamente eu tenho que entender que muitas vezes uma aplicação numa cultura anterior, por mais que não estivesse em situação de nível de dano econômico, por mais que eu não estivesse nessa situação, automaticamente esse manejo ele se justifica porque ele impacta no meu sistema de manejo. Ele vai impactar nas outras culturas. Ou seja, isso é um conceito que a gente está buscando estabelecer e está buscando trazer, uma vez que são conceitos que até então são muito pouco debatidos. A gente muitas vezes entende que uma cultura ela é isolada da outra. Se a gente considerar esse tipo de manejo, o que vai acontecer, gente? Sempre a gente vai estar perdendo. E a gente não pode entrar no jogo para perder. A gente tem que entrar no jogo para ser eficiente. A gente tem que entrar no jogo para a gente ganhar. Tá bom? Então esse é o principal objetivo. E nesse sentido vem o manejo integrado de pragas. Tá bom? Eu gosto de trabalhar este conceito aqui. Um conceito de inter-relações. Não aquele conceito muitas vezes que a gente tem estruturado da base. A gente tem que ter primeiro a base, depois os pilares para sustentar o guarda-chuva. Então, eu não gosto desse conceito. Eu acho que o manejo integrado de insetos praga, ele parte do conceito muito mais estruturado, que leva em conta o princípio da sociedade. Isso está associado a leis, a regulamentações para pragas e tecnologia, mas também está atrelado hoje ao próprio apelo da sociedade em práticas e usos de tecnologias. Então também tem essa questão que a gente tem que considerar no nosso manejo integrado de praga. Tem uma relação com a economia, das perdas de pragas, do custo de controle, do custo da cultura, do custo ao consumidor, ou seja, daquele manejo, qual que é o custo ao consumidor, e aí tem a relação inversa, quanto que o consumidor está disposto a pagar pelo meu produto, né? Tem a relação com o ecossistema, isso muito atrelado a essa parte de resistência de pragas, a parte de poluição, de clima, de interação entre tipos de pragas, de densidades. Tem também uma relação com a parte da tecnologia de controle, se vai ser cultural, mecânico, biológico, por comportamento, genético, por melhoramento de plantas, se vai utilizar pesticidas, tá bom? E além disso vem o conhecimento da praga, ou seja, do inseto praga, onde que praga tem um processo de identificação, biologia, ecologia, dinâmica de populações, tanto na área de cultivo
quanto na sua distribuição, na sua dinâmica entre a planta. Isso se chama variabilidade espacial e variabilidade temporal em área de cultivo e intraplanta. Isso acontece muito nos insetos, ou seja, todos esses conceitos aqui, eles se interrelacionam. Então, tudo isso daqui é a base do nosso manejo integrado de pragas. E eu tenho que ter conhecimento de todas essas áreas aqui para que eu consiga executar de maneira eficiente o meu manejo de insetos praga. Ou seja, não adianta eu querer fazer o uso de uma tecnologia de controle se eu não sei a praga, se eu não sei a biologia dela, se eu não sei a ecologia dela, se eu não sei a dinâmica dela, se eu não sei a população que esse inseto praga tem. De nada adianta eu conhecer a praga se eu não sei usar as tecnologias de controle, ou se eu não tenho conhecimento do meu ecossistema, ou se eu não tenho conhecimento da economia. Muitas vezes eu tenho uma praga, por exemplo, uma lagarta que está lá no seu início do desenvolvimento, não justifica para esta praga que ela está causando perdas pequenas em relação a dano econômico utilizar um produto que vai custar muitas vezes mais que R$100 por hectare. Talvez eu vou utilizar um que custe 15, que custe 20, mas muitas vezes fazer um manejo nesse momento, ele basta se tornar eficiente porque eu estou pensando no sistema. Ou seja, o nosso MIP, essa é a base dele, essa é a estrutura dele. E aqui, gente, eu acredito muito que deve ser feito um exercício nessa parte aqui. E uma dica, gente, peguem essa imagem aqui do manejo integrado de pragas e construam ela numa folha. Construam ela numa folha para vocês e desfaçam o desmembramento de todas essas tecnologias e vocês vão ver o quanto de conhecimento que a gente tem que agregar para a gente fazer manejo integrado de pragas. Só que tudo isso é muito importante, mas além disso eu tenho que estabelecer outra variável que não entra aqui, que eu não coloquei aqui no meu manejo integrado de pragas, que é basicamente a avaliação de populações, mas muito atrelado ao monitoramento. Hoje a palavra monitoramento, ela basicamente se transforma em conhecimento. Conhecimento é saber com que eu estou trabalhando, é saber como o meu inimigo se comporta. Nessa lógica, e aqui eu pego um esquema que foi desenvolvido pelo meu falecido orientador, o professor Link. Geralmente, qualquer organismo ele vai estar atrelado a algum hospedeiro, tá bom? Ele vai estar atrelado a alguma situação que podem ter alguns fatores que vão regular ela. Só que ele basicamente ele tem uma interação com o ambiente. E esse ambiente, ele basicamente olha a quantidade e N fatores que estão atrelados a esse meio ambiente. Tudo isso é um processo de interação. Tudo isso é um processo onde que a gente tem a relação do hospedeiro, do agente e da causa. Tudo isso, dependendo da condição e da densidade populacional, do tipo de injúria, do tipo de dano associado a esse inseto e também do monitoramento, basicamente, tendo condições favoráveis para todo esse processo aqui de interação, basicamente eu tenho a geração dessa praga. Porque essa praga, ela só tem o conceito de praga em si quando ela passa a gerar dano econômico para mim. Isso tudo está atrelado a uma questão de estimar o potencial da produtividade para a partir dali eu estabelecer o controle, tá bom? Hoje a gente já sabe, por exemplo, que um percevejo, a estimativa dele são 60 quilos a menos por percevejo que eu encontro na fase reprodutiva. Mas será que só são isso se eu encontrar esse percevejo lá na germinação? Se eu perder uma planta de soja por metro quadrado por hectare, 220 mil plantas, com uma estimativa de 80 sacas, isso daí passa de 2 sacas que eu vou perder nesse dano. Ou seja, tudo é uma questão também de situação e também de estimar o quanto que esses insetos eles podem causar. O que eu tenho que destacar para vocês é que uma adaptação também ao que foi desenvolvido, que eu posso ter ações que eu posso fazer antes da semeadura ou após a semeadura. Só que essas relações, elas começam a ser montadas e elas começam a ser quantificadas e estruturadas ao longo do processo. Como vocês viram no MIP,
há uma série de fatores que eu sempre tenho que considerar no meu manejo integrado. Ou seja, as decisões, elas não estão isoladas, essas decisões, elas têm que estar trabalhando de maneira conjunta. Ou seja, há toda uma questão que eu posso fazer de maneira antecipada, antes da semeadura, e muitas decisões eu vou fazer após, quando as populações de insetos elas passam a atingir densidades populacionais elevadas, e essas densidades populacionais elevadas podem causar efeitos significativos no meu potencial produtivo, tá bom? Eu considero muito, e até uma adaptação dessa adaptação que foi feita, que geralmente há uma série de situações que a gente tem que ser pressuposto para iniciar qualquer estratégia de manejo integrado de pragas. A primeira delas é tu saber qual que é a interação que a tua planta, o teu genótipo, aquela cultivar, aquele híbrido que tu vai estar colocando no ambiente, ele tem com os insetos que vão ocorrer. Ou seja, saber quais os insetos e se há alguma preferência alimentar. Outra relação tem a questão de melhoramento e um próprio processo de indução de resistência, ou muitas vezes uma planta que tem uma expressão gênica que possa conferir capacidade de inseticida para eliminação de insetos, que é no caso de plantas BTs. Ou seja, são pressupostos que eu tenho que considerar no meu manejo de pragas. Depois vem a relação de ambiente. O meu ambiente é favorável ou desfavorável à ocorrência de insetos praga? Eu tenho um ano basicamente de altas temperaturas ou temperaturas acima de 20 graus, com oferta de alimento constante para esses insetos, ou tenho muitas vezes uma situação de inverno, onde eu tenho uma variação de fotoperíodo muito grande, de quantidade de radiação, e automaticamente eu tenho uma variação de temperatura anual. Ou seja, são parâmetros que eu tenho que considerar. Outra relação é a rotação de culturas. Que culturas eu estou utilizando? Elas favorecem ou desfavorecem a ocorrência de insetos praga? Mas além disso, algumas culturas elas podem favorecer, mas que tipo de insetos elas estão favorecendo? Depois vem a questão de época de semeadura. Muitas vezes antecipar ou retardar minha época de semeadura pode ser algo interessante, porque antecipando eu posso muitas vezes evitar com que os insetos eles ocorram naquele período onde que tem a máximo potencial de dano econômico de alguns insetos específicos, em detrimento que esses insetos se encontram em baixas densidades populacionais ou em situações ainda de abrigo, de pausa, aquiescência ou em plantas hospedeiras, tá bom? Além disso, época de semeadura mais tardia pode justificar para mim uma alta densidade populacional de insetos. Outra variável também importantíssima é a questão de controle natural, se ele ocorre ou não, o mapeamento dos meus inimigos naturais que ocorrem na região, que são nativos, né? Claro que hoje algumas situações onde teve liberação de parasitoides, algumas situações até parasitoides não, mas controladores biológicos, no caso de joaninhas, algumas joaninhas não passaram a dominar o ambiente das joaninhas nativas, né? Tudo isso é pressuposto para quê? Para eu começar a definir o meu manejo de habitat, ou seja, das plantas hospedeiras, tá? Do entorno, da área de cultivo, ou seja, ou muitas vezes regional. O manejo, vocês têm que entender que inseto ele toma decisão e tem mobilidade. Ele pode migrar de uma lavoura para outra facilmente. Então aquela lógica, eu manejo bem, não vai acontecer na minha lavoura. Cara, se no lado tem uma lavoura que não fez manejo, te prepare, vai ter população de inseto. Outra questão, monitoramento tem que ser regional. Ele tem que ter na região específica, mas ele também, esse monitoramento tem que estar atrelado à sucessão de cultivos. Outra relação importante, se eu tenho uma situação de inseto numa planta hospedeira e essa planta hospedeira faz parte do meu cultivo, muitas vezes uma dessecação com inseticida vai ser muito mais eficiente para o manejo dos insetos praga do que eu fazer após a semeadura. Ou seja, conhecer a característica dos insetos é fundamental para mim estabelecer essas estratégias. E aí vem a questão, se é químico, se é biológico. Eu vejo muito que hoje, a cultura anterior à sucessão, a gente tem muita oportunidade. Ou seja, a sucessão, ela gera para mim uma oportunidade de manejo. E eu tenho que aproveitar essa oportunidade.
A partir desse contexto, eu começo a tomar decisão se eu vou utilizar uma biotecnologia ou não, se eu vou utilizar alguma variedade ou algum híbrido em detrimento da característica dele, também qual o tratamento de semente que eu vou utilizar. Ou seja, é em função dessas situações que eu passo a tomar as minhas outras decisões. Para a partir disso fazer o quê? Implantar o cultivo, fazer o monitoramento, ter a quantificação da densidade populacional, para mim passar a tomar decisão se eu vou fazer um manejo químico. E esse manejo químico muitas vezes eu vou utilizar produtos pouco seletivos ou muito seletivos, em função das tomadas de decisão e do que eu vou encontrar. Se eu vou fazer um biológico, utilizar uma bactéria, se eu vou utilizar um fungo, se eu vou utilizar um vírus, se eu vou utilizar, nesse caso, um controlador biológico, nesse caso atrelado a parasitóide ou até muitas vezes a liberação de predadores no meu ambiente de cultivo, ou se eu vou utilizar muitas vezes repelentes, adjuvantes, atrativos, ou seja, tudo isso aqui é parte do meu contexto de inseto, do meu contexto de manejo de inseto, e o meu objetivo vai ser sempre manter essas densidades populacionais abaixo do nível de dano econômico, né? Ou seja, manter as densidades populacionais baixas para que eu muitas vezes consiga tirar o máximo potencial produtivo da minha cultivar ou do meu híbrido, tá bom? E nesse aspecto a gente desenha um mapa mental um pouco mais estruturado, onde a gente tem aqui os conceitos do manejo integrado de pragas, onde que a gente parte aqui desde as tecnologias de controle, desde os sistemas de pragas, desde a nossa economia, que vai definir todas essas variáveis, ou seja, todas essas estruturas que se interrelacionam. Como atividade de fixação, o que é importante, gente? Vocês pegar este mapa aqui e vocês complementar esse mapa. Ou seja, eu tenho aqui um mapa mental para vocês, tá? O que seria legal agora? Vocês ampliar esses mapas. Ampliar aqui no controle, tá? Nos métodos de controle. Ampliar aqui na caracterização de pragas, talvez colocar uma ou duas ou três pragas. Ampliar aqui nessa questão atrelada à economia, com as perdas de insetos praga, o custo ao consumidor, o custo à cultura, ampliar aqui nessa relação de ecossistema, trazer aqui a questão de leis. Ou seja, sair da caixa, gente, tá? Vamos sair da caixa, vamos sair da zona de conforto, tá? São parâmetros que a gente tem que começar a expandir a nossa cabeça, tá bom, gente? Desconfiem sempre de afirmações ditas não pode, não é, tá bom, gente? Tudo a gente tem que ter uma comprovação científica e na dúvida, gente, digam que não sei, é muito mais bonito, tá bom? Porque, gente, o que eu vejo hoje é que muita ciência está sendo feita dentro de um escritório. Ciência, para nós, associada à entomologia, ela é feita no campo, ela é feita no laboratório, tá bom? É nessas situações que são feitas. Só que assim, laboratório e campo, eles não podem estar isolados, eles têm que estar aglutinados, eles têm que estar unidos. Então essa é a mensagem que eu passo para vocês do manejo integrado de pragas. Ou seja, buscar estabelecer todas as situações possíveis para a gente buscar manter a nossa população de insetos sempre abaixo do nível de dano econômico. Espero que vocês tenham gostado da aula. O objetivo dessa aula é ser uma aula curta mesmo, para dar oportunidade para vocês agora, para que vocês construam os mapas mentais de vocês, para que vocês construam o conhecimento, para que vocês agreguem essa inter-relação, que ela é fundamental para se manejar insetos. Tá bom, gente? Fiquem com Deus e vamos que vamos.